Bom dia, boa tarde, boa noite, turma da EJA, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo e eu voltei com este quarto vídeo para as nossas orientações de língua portuguesa. Então, agora, no material do mês de abril que vocês receberam aí na semana passada. Então, eu peço que vocês prestem atenção aí, leiam essas informações iniciais da página que vocês receberam, coloquem o nome, data e série também, e leiam sempre esses recados que eu deixo na primeira página. E o assunto de hoje, vocês vão perceber que nós vamos continuar a falar de jornal, mas agora vamos para um gênero de texto específico do jornal, de outros suportes também, mas principalmente do jornal, que é a legenda. Vocês se lembram lá no terceiro vídeo em que eu expliquei a diferença entre suporte e gênero de texto? Então, isso é importante também que fique claro para vocês. Então, eu peço que quem tiver dúvida, volte lá no vídeo anterior, para que fique bem claro essa noção do que é o suporte, que é o meio físico, né, material, onde o texto é veiculado, através do qual o texto chega até nós, como o jornal, o livro impresso, né, o livro feito de papel, o jornal feito de papel, ou então mesmo o site. Então, esse é o suporte. E nós temos o gênero de texto, que são aqueles textos com características específicas. Como exemplo, no vídeo anterior, eu falei para vocês da receita culinária, que é um gênero de texto específico, eu falei do poema e falei também da piada. Então, voltem lá no vídeo anterior, quem tiver dúvidas sobre esse assunto. E aqui a gente continua, então, a falar de jornal ainda. Vocês se lembram que no terceiro vídeo no trabalho de março, nas atividades de compensação de março, vocês tiveram que pensar sobre duas coisas do jornal, sobre as fotos e sobre a manchete, aquele destaque da primeira página que chama a atenção do leitor para a notícia ali, para aquelas notícias que o jornal, que os editores consideram mais importantes, mais impactantes, que mais podem chamar a atenção do leitor. Então, nós vimos isso no terceiro vídeo, e aqui a gente vai falar e vocês se lembram que nós falamos também dos vários gêneros de texto que nós encontramos dentro do jornal. Falamos ali da notícia, da reportagem, dos anúncios classificados, do horóscopo, o que mais? Outras modalidades de texto, gêneros de texto que fazem parte do jornal, que podem ser veiculados no jornal. E aqui, então, a legenda, a gente vai ver que ela é parte importante também, embora ela seja curta, mas ela é parte importante também. O que é a legenda? Então, sempre que a gente pensa num gênero de texto, a gente precisa perguntar o que é, certo? A gente vai começar aqui, então, com o que é a legenda. A legenda é um texto curto, ela pode acompanhar gravuras, ilustrações, fotos em jornais, revistas, livros, sites, e ela tem essa função, ela ajuda o leitor a compreender melhor a imagem. Então, depois aqui tem uma imagem que eu vou compartilhar com vocês, de uma tela, em que eu explico um pouco mais essa característica da legenda. Então, aqui a gente vai partir também da ideia de que por exemplo, o Manual de Redação e Estilo do jornal Estado de São Paulo, que é um jornal de grande circulação, a legenda tem, em geral, uma linha apenas, e nela não se usa ponto final. Geralmente, os outros veículos têm uma tendência a seguir essas orientações e incorporar essas orientações aí em seus jornais, em suas páginas, aliás. Então, essas legendas elas podem descrever a imagem, dar uma informação ou comentar sobre aquilo que está sendo retratado. Então, isso é bastante importante também. E aqui eu pego alguns exemplos que eu vou compartilhar aqui. Antes de partir para o que você já sabe, nós estamos na parte o que é a legenda, tudo bem? Então, nesta parte eu compartilho a tela com vocês. Então, essa imagem aqui, a gente resume o que é a legenda e para que serve. Lembra que nós, lá no terceiro vídeo, eu fiz isso com vocês também, a gente sempre se pergunta para que serve um texto. Então, o gênero de texto, ele é definido também pela sua função, para o que ele serve. Nós vimos que uma receita culinária, por exemplo, ela serve para orientar o preparo de um alimento, de uma bebida. Nós vimos ali que a piada, o objetivo da piada é suscitar o riso, ou seja, provocar o riso. Então, esse é o objetivo da piada, é um texto com humor
que visa a proporcionar a risada, de provocar o riso de alguém. Então, esse é o objetivo da piada, e vimos também o objetivo da receita culinária. E aqui a legenda a gente se pergunta também, não só o que ela é, mas para o que ela serve, para a sua funcionalidade. Então, a legenda é uma frase curta, enxuta, que normalmente cumpre duas funções. Então, estamos falando de duas. Ela descreve a ilustração, empregando de preferência o verbo no presente. Aqui eu vou dar um exemplo daqui a pouco sobre uma legenda específica de um jornal específico para vocês entenderem melhor essa noção do verbo no presente. E também dá uma informação, a legenda também dá uma informação sobre o fato veiculado na notícia. Ela pode dizer onde acontece nós temos a imagem, a legenda pode indicar para a gente de onde é aquela imagem, aquela fotografia representa qual lugar, aquela imagem representa qual lugar, o momento também em que ela foi tirada, o contexto, o que acontece ali na imagem. Essa legenda, então, pode explicar tudo isso em poucas palavras. E também tem aqui, como nós já vimos, tem jornais e revistas que têm por norma não colocar o ponto final no texto que compõe a legenda. Então, é uma regra de alguns jornais e, geralmente, né, essa regra acaba pegando também para outros veículos. Então, nós falamos do que é e para que serve. Agora, onde essas legendas podem ser encontradas? Então, aqui eu fico nessa tela mesmo, depois a gente continua para o nosso material, o que vocês têm impresso aí. Então, onde essas legendas podem ser encontradas? Então, já falamos aí do que e para que funciona, para que serve, aliás, para que serve. E agora, onde pode ser encontrado? Nós falamos, então, do jornal, pode ser encontrado em revista, em livros, em sites, pode ser encontrada também, por exemplo, em filmes, séries, novelas, programas, em diversos programas aí da TV. O que mais? Podemos, então, encontrar nesses lugares, e já falamos de para que serve, e como a legenda é feita? Simplesmente a gente coloca qualquer coisa na legenda? Não, nós precisamos pensar na função dela. Se a função da legenda é esclarecer a imagem, e isso eu já volto, então, já faço isso com uma imagem, volto aqui não é isso também. Aqui nós temos a imagem que eu gostaria de mostrar para vocês, que é justamente o que nós vamos falar. Aqui nós temos uma notícia da Folha de Blumenau sobre o fato da prefeitura concluir reformas de escolas. E aqui depois de uma enchente, as escolas foram danificadas e a prefeitura, então, aí com a ajuda de verba federal, empreendeu aí, começou essa reforma de escolas. E aqui nós temos a imagem de uma escola, e para saber qual escola é essa, o que está acontecendo, nós temos aqui a legenda: Escola Tiradentes ainda aguarda verba federal para reconstrução. Olha só, então sabemos que é a Escola Tiradentes e que ela ainda não foi reformada, pois ela aguarda verba federal aí para a sua reconstrução. E aqui, lembra que eu falei lá um pouquinho antes sobre o verbo no presente? Olha só, o verbo aguardar. Então, aqui, aguarda está no presente. Então, um andamento da legenda, né, que é anunciar o que está se passando aí na imagem com o verbo no presente. Aguarda, olha só, o verbo no presente. A gente vai ter a oportunidade de ver depois outros exemplos ao longo do nosso trabalho sobre legenda, né, associada à imagem. Então, lembrando aqui, a legenda está sempre associada à imagem, seja foto, seja desenho, seja uma imagem, né, reproduzida. Então, a legenda está sempre ligada à imagem. Ela é um apoio para a imagem, e é muito importante para que a imagem seja devidamente compreendida, para que ela seja entendida por aquela pessoa que está vendo a imagem. Nós fazemos a leitura visual da imagem, observamos os elementos dela, os espaços, se há pessoas na imagem, nós observamos a cena que está acontecendo, mas nós precisamos da legenda para obter mais informações ainda sobre essa imagem, como local, como a data também, enfim. E aqui eu compartilho uma segunda imagem, vamos ver se agora vai também. Agora sim.
outro exemplo de legenda para ficar mais ilustrativo para vocês, que é aqui da Folha de São Paulo. Com o ensino remoto, faculdades privadas demitem professores. Então, aqui nós temos essa informação, mas olha só o que nos interessa nesse momento. Observar a imagem, temos uma fotografia aqui, mas sem a legenda nós não sabemos de onde é essa imagem, qual é o contexto aí. Pela notícia nós conseguimos ter uma ideia, mas a legenda nos ajuda a localizar precisamente esta imagem. Olha só, estudante da PUC em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Então, aqui o foco dessa legenda é identificar que é uma estudante da PUC, da universidade, e também onde, né, que é em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Então, a legenda aqui informa isso para nós. E, por último, saindo aqui dessa imagem, eu volto para o nosso material. Então, falamos aí sobre o que é a legenda, onde ela pode ser encontrada, para que ela serve, e agora vamos falar como ela é feita. Então, aqui eu não tenho a minha imagem, mas eu acredito que ela esteja aparecendo para vocês no canto da tela. O seguinte, nós temos também que pensar em como a legenda é feita. Vocês viram aí nessas duas imagens da escola em Blumenau, e vocês viram também aí da estudante da PUC que aparece na imagem, aí sobre o ensino remoto. Vocês viram essas legendas, mas essas legendas precisam partir de algum ponto. Então, para a legenda ser feita, primeiro precisa apurar os fatos, ou seja, saber quais são os fatos ali que estão na imagem, ou então os fatos que são relatados na notícia, na reportagem, onde a foto vai ser inserida. Então, precisa aí de apurar os fatos. E depois também, na parte de como a legenda é feita, é preciso também descrever o que está acontecendo na imagem. O que é descrever? É contar, é mostrar com palavras aquilo que está sendo retratado na imagem, é fazer uma descrição daquilo que está acontecendo na imagem, seja uma cena, seja uma representação. Então, isso fica... É sempre importante, eu me estendo um pouquinho, às vezes, nessas partes, porque a gente sempre precisa se perguntar o que é um tipo de texto, né? No caso, aí, o gênero de texto legenda, para que serve, é muito importante a gente perguntar para que serve um texto. Vocês viram lá que nós nos perguntamos também para que serve a receita, para que serve a piada. Precisamos pensar, então, aí na forma como esse texto aparece. Então, a legenda, a gente viu que o texto é super curto, geralmente ela não tem ponto final, os verbos aí aparecem no presente, a linguagem aí é bem precisa, bem, né, com poucas palavras, para ser o mais direto possível e explicar a imagem em pouquíssimas palavras. Então, e pensamos aí no suporte, que no nosso caso, nós estamos vendo a legenda principalmente no jornal, mas aí, como eu falei, ela pode ser veiculada também em outras fontes, em outros suportes também. E tendo falado tudo isso para vocês, agora eu espero que vocês tenham um olhar diferente para a legenda também, e aqui nós vamos para a parte o que você já sabe. Então, é muito importante isso também. Vocês viram que a gente sempre parte aqui daquilo que vocês já conhecem sobre o assunto também. Então, aqui vocês vão levar em conta sua experiência de vida e as ideias apresentadas anteriormente para responder às questões a seguir. Então, aqui prestem bastante atenção. Você acha importante ler as legendas que acompanham as imagens do jornal? Por quê? Eu peço atenção aqui para o seguinte: aqui nós temos mais uma vez duas perguntas numa só. Primeiro, eu preciso responder se eu acho importante ler as legendas que acompanham as imagens do jornal, e depois por quê, sim ou não, e depois por que é importante ou por que não é importante ler as legendas dessas imagens que estão no jornal. Então, vocês, com base nisso que eu falei até agora, ou com base naquilo que vocês já conhecem também, já que esse é o foco, vocês vão responder aí. Não esqueçam de colocar o ponto final no final da resposta de vocês, revisarem a resposta. E aqui vamos para a página 2. Então, aqui eu só volto a reforçar que o foco da pergunta é a importância aí da legenda, da leitura dessas legendas, já que as legendas são feitas para serem lidas. E 2, em sua opinião, o texto da legenda pode ou não deixar de ter relação com a imagem que ele acompanha? Por quê?
Aqui é muito importante porque se nós falamos até agora da legenda como apoio da imagem, ou seja, a legenda fornece aí informações extras sobre a imagem, permitindo que a gente compreenda essa imagem de forma mais ampla, de forma mais completa. Então, aqui, vamos pensar, o texto da legenda pode ou não deixar de ter relação com a imagem, ou seja, precisa ter ou não essa relação entre a imagem e a legenda que acompanha essa imagem, e depois, por quê? Aqui também é o mesmo caso, duas perguntas, eu tenho que dizer se pode ou não deixar de ter relação com a imagem, né, a legenda ter relação com a imagem, e depois por que o texto da legenda pode ou não deixar de ter essa relação. Tudo bem? Então, façam com bastante atenção, não esqueçam de revisar a resposta. E na pergunta, aqui na terceira pergunta, na nossa terceira questão, fotos com legenda despertam o interesse do leitor para ler a notícia? Sim ou não? Por quê? Então, aqui vocês também têm duas questões numa só, é que o foco aqui é se existe realmente esse fato de que as fotos com legenda, elas despertam o interesse do leitor para ler a notícia. Será que se eu ler apenas, se eu observar apenas a imagem de algo que está acontecendo, uma foto, uma imagem, um desenho, será que só aquela imagem é suficiente? Será que se eu acrescentar ali uma legenda, será que ela desperta o interesse ali para ler a notícia? Aquela notícia que está sendo veiculada ali junto com a imagem, será que isso vai contribuir para despertar o interesse do leitor? Então, pensem aí sobre isso também para responder a questão, aliás. E na 4, que tipo de foto pode atrair mais o leitor? Justifique sua resposta. Então, aqui eu quero que vocês pensem, vamos pensar no jornal. E naquilo que vocês já conhecem sobre o jornal, tanto faz, pode ser o jornal impresso, o jornal na sua forma eletrônica, na sua forma virtual, em sites. Então, aqui eu quero que vocês pensem sobre isso. Vocês têm já têm esse hábito de lidar com as imagens de textos que vocês leem do dia a dia, tanto pode ser os textos do dia a dia, como os textos do jornal, de um modo geral. Eu quero que vocês pensem sobre que tipo de foto pode atrair mais o leitor. Será que é uma foto de um acontecimento que pode causar mais comoção? Vamos pensar aí nesse tempo de pandemia. Quais imagens será? Que tipo de foto pode atrair mais a atenção do leitor? E aqui vocês vão justificar a resposta, ou seja, explicar por que vocês consideram que esse tipo de foto que vocês disseram pode atrair o leitor. Então, aí não esqueçam da explicação, né, de forma para responder a pergunta de forma mais completa. E aqui nós temos um exemplo, eu espero que para vocês tenha saído assim com essa qualidade também. 5, observe a foto e a legenda ao lado. Você acha que a legenda expressa bem a foto apresentada? Comente. Então, aqui também é uma questão para vocês pensarem sobre a importância da legenda. Será que a legenda que está aqui aparece como ao lado desculpem, observe a foto e a legenda ao lado, ou seja, os dois estão aqui ao lado. Eu quero que vocês observem aqui a legenda também. Eu vou tentar aumentar aqui, mas vocês têm o material de vocês aí também. Eu quero que vocês leiam aqui esta legenda dessa imagem aqui e observem para responder esta pergunta. Será que essa legenda expressa bem a foto apresentada? Olhem os elementos da foto, analisem esses elementos, os elementos gráficos, a presença de pessoas, enfim, né, façam essa leitura visual aí da imagem para comentar. Então, façam aí a resposta bem completa, de acordo aí com as orientações. E depois nós vamos continuar esse trabalho falando um pouco mais sobre legendas. Então, é esse olhar para as legendas. Aqui vocês vão observar com muita atenção. Vamos lá, então, observe com muita atenção a imagem a seguir, publicada na primeira página de um jornal. Eu vou tentar aqui diminuir para enquadrar um pouco mais. Então, aqui eu quero que vocês observem esta imagem. Eu acho que agora deu certo de enquadrar. Leiam esta legenda que vocês têm abaixo da imagem, observem com bastante atenção. Aqui eu não faço a leitura da legenda para que vocês exercitem
esse hábito também. Então, prestem bastante atenção para essa legenda que acompanha esta imagem. E aqui, eu peço a atenção de vocês para essas questões, porque nós temos que pensar sobre essa imagem e essa legenda que está associada a essa imagem. Quais são as informações que ela acrescenta à imagem? Então, aqui a gente está recuperando aquelas informações que eu disse antes sobre a importância da legenda. E aqui, sabendo que a legenda ela acrescenta informações à imagem, ela amplia essa leitura da imagem. Quais as informações que essa legenda aqui acrescenta a esta imagem? Pensem sobre isso e respondam também de forma completa. 2, repare que há uma parte do texto em destaque na legenda. Qual é a função dessa parte? Então, observem aqui uma parte em destaque na legenda. Então, observem aqui a parte em destaque na legenda. Então, observem aqui. Qual é a função dessa parte? Para que serve essa parte da legenda? Vocês viram que nós temos apenas aqui uma palavra. Para que serve esta palavra, esta parte do texto? E agora na 3, ao ver a foto e ler a legenda, sem ler a notícia a qual se referem, é possível dizer qual é o assunto tratado? Por quê? Então, aqui, a ideia é que nós partimos apenas da imagem, ou seja, da fotografia e da legenda para continuar a nossa atividade. Então, aqui vocês vão partir da imagem e da legenda. Será que só com a imagem e a legenda é possível saber qual é o assunto, né, qual é o assunto tratado aí nessa notícia que foi veiculada junto com a imagem e com a legenda? Será que é possível saber? E por que vocês acham que é possível saber, ou por que vocês acham que não é possível saber? Então, precisa responder também esta segunda parte, que é a parte do porquê. E para nós concluirmos aqui a questão 4. Então, aqui, questão 4. Como você viu, os jornais, em geral, são organizados em cadernos por assunto, e essa informação é apresentada nos títulos e nas chamadas da primeira página. Em qual caderno está publicada a notícia? Então, aqui vocês voltam à imagem com sua legenda para descobrir qual é o caderno em que essa notícia foi veiculada. Essa notícia aqui sobre os grafites num conjunto habitacional Parque do Gato, no Bom Retiro, na região central de São Paulo. Então, vocês vão voltar a essa imagem e essa legenda para descobrir em qual caderno ela foi publicada. Então, a gente viu lá no terceiro vídeo que os jornais são organizados em cadernos e de acordo aí com os assuntos, com as seções de que eles tratam. Então, esse é o conteúdo deste mês de abril, e aqui eu só volto para o final. Espero que essas orientações ajudem vocês. O próximo vídeo será sobre a avaliação. Eu resolvi separar aqui para ficar mais tranquilo para vocês. Então, só vou cancelar aqui. Então, fiquem atentos aí. Ao próximo vídeo eu falo sobre a avaliação também. Então, façam essa primeira parte sobre a legenda, porque depois, na avaliação, vocês vão compreender esse caminho que nós seguimos falando lá do começo. Vocês lembram que no material de fevereiro vocês tiveram, falamos de substantivo, falamos dos graus do substantivo, falamos lá das variações do substantivo, das flexões, falamos de aumentativo, diminutivo, masculino e feminino, singular e plural. E depois nós falamos sobre... no primeiro material nós falamos também sobre vários gêneros de texto, falamos texto informativo, tirinha, conto. Então prestem bastante atenção sobre quando eu falo desses gêneros de texto, que são muito importantes, a gente ter clareza sobre eles. O que mais, aliás? Nós também falamos sobre o jornal, sobre a manchete, sobre as fotografias, o destaque que é dado aí na primeira página, e agora com a legenda. Então, acompanhem esse passo a passo para chegar aí na avaliação. Então, façam aqui primeiro o trabalho com a legenda
nesse material impresso para depois chegar à avaliação. E esse é o tema do próximo vídeo. E não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal da EJA para que vocês não percam nenhum conteúdo. Então, acessem aí o nosso canal. No final sempre tem uma letra S aqui para vocês acessarem aí o nosso canal e fazerem a inscrição. Então, aguardo vocês. Até o próximo vídeo.